Vidas com História. O meu convidado desta emissão é considerado uma das grandes referências da cozinha em Portugal. Prova disso é a estrela Michelin, que conquistou em 2009. Hoje vamos ficar a conhecer o seu percurso, a sua arte e, acima de tudo, a sua enorme paixão pela cozinha. Boa tarde, chefe José Avilés. Boa tarde. A cozinha é uma arte ou é uma ciência? Eu acho que acima de tudo é um ofício, no meu caso uma paixão também. Poderá ser visto um lado mais científico e um lado também mais artístico, mas diria que mais do que um trabalho de um artista é um trabalho de um artesão. Por isso seria mais até um ofício do que qualquer uma dessas hipóteses. A dona Laura ensinou esses ofícios de artesão? Foram os primeiros passos aí? Acho que foram os primeiros passos, de facto. Uma pessoa que vivia em minha casa, que trabalhava há muitos anos, trabalhou para o meu avô, foi para lá com 15 anos ou 16 anos, esteve lá praticamente 70 anos e foi se calhar onde eu dei os meus primeiros passos na cozinha. Quando chegava da escola ia direto à cozinha, abrir os tachos e as panelas e a provar o que é que estava lá dentro para o jantar, e aprendi algumas receitas com ela. E foi aí que começou a fazer bolos com a sua irmã para vender aos vizinhos e à família? Ou já foi um pouco mais tarde? Foi um bocadinho mais tarde, mas na sequência disso começámos, eu tinha cerca de 9, 10 anos, a fazer bolos, umas tortas que vendíamos aos vizinhos e à família, que era um negócio muito bom, como eu costumo dizer, porque a minha mãe pagava os custos, tinha os custos todos da matéria-prima e da eletricidade e do gás, e nós ganhávamos o valor com que vendíamos. Lembro-me ainda que vendíamos por 400 escudos as tortas. E eram tortas de quê? Eram tortas numa base simples de um pão de ló, recheadas depois com vários doces diferentes, com potas diferentes. A sua infância foi em Cascais? Que recordações tem desse tempo? Os tempos da escola? Não muito diferente de uma qualquer outra criança. Boas recordações de infância, passadas na zona de Cascais. Morava numa zona de campo praticamente, muito pinhal, gostava de estar sempre na rua, fazia uma série de construções em madeiras, com as cascas das árvores, com as pinhas, andava sempre de um lado para o outro, e foi uma boa infância. Nesses tempos sonhava ser carpinteiro, é verdade? É verdade que com 6 anos, quando um primo meu mais velho me perguntou o que é que eu queria ser, eu disse que queria ser carpinteiro. E quando muitos queriam ser astronautas e pilotos de avião, eu queria estar cá mais em baixo na terra e queria ser carpinteiro. E curiosamente também é um ofício tal como a cozinha, e há de ter algumas áreas que se comparam na carpintaria e na cozinha. Na sua família havia tradição na restauração. O seu pai tinha 2 restaurantes. O meu pai teve, apesar de profissionalmente até fazia outra coisa, tinha também profissionalmente, mas mais como hobby, estava ligado a 2 restaurantes. Até teve 3, eu acho, um em Cascais e outros fora do país, em Espanha, mas dedicava-se à cozinha por hobby, tinha 2 ou 3 receitas que fazia bem, mas não era de facto a profissão dele. Mas o seu avô paterno também estava ligado à restauração, nomeadamente no Casino da Figueira e no Casino de Estoril. Está muito bem informado. Você é jornalista? Não, o meu bisavô até, Joaquim Ireira, do lado do meu pai, foi a primeira pessoa que lhe deram o direito de jogo em Portugal, e era o diretor do Casino da Figueira da Foz e do Casino de Estoril. O meu avô, de alguma maneira, herdou esse cargo, e estavam mais ligados à gestão do casino propriamente do que dos restaurantes, mas o meu avô teve à frente 2 ou 3 hotéis também na zona do Estoril, Cascais. Por isso há também esse lado mais de hotelaria presente na família. A paixão pela gastronomia esteve sempre presente na família Avilés? Curiosamente isto na família Ireira, do lado do meu pai. Eu sou Avilés do lado da minha mãe, mas como tenho muitos primos direitos Avilés, joguei rugby muitos anos, sempre fui conhecido por Avilés e acabou por ficar o meu nome de guerra, José Avilés. Mas do lado do meu pai houve mais sempre presente esse lado da hotelaria e da restauração. O momento mais marcante da sua infância foi a morte do seu pai?
Aos 7 anos. Eu acho que é obviamente um momento marcante e poderia dizer que se calhar sim, foi o momento mais marcante. No caso pela negativa, tive outros marcantes pela positiva, mas esse foi um momento marcante, claro. E foi muito difícil superar isso até aos dias de hoje. Hoje em dia, pai. É difícil, eu acho que nós levamos a vida toda a superar. Quando se é criança, há coisas que não conseguimos digerir automaticamente, nem imediatamente, e levamos uns anos a ir digerindo isso. Mas a vida é assim mesmo, quer dizer, assinamos um contrato quando nascemos que é um dia vamos morrer e por isso convivemos com a morte diariamente. Quando é de pessoas da nossa família, pessoas que nós gostamos, é mais difícil, mas faz parte e temos que saber encarar. É um lado que assusta? Não, sinceramente assusta-me mais a morte de quem está perto de mim do que propriamente a minha. Nós vivemos, por definição, angustiados pela morte, todos os homens. A angústia de morte está presente desde o dia que tomamos conhecimento que ela existe. Por isso, se calhar estaria a mentir se dissesse que não me assustava, mas eu vivo muito, se calhar para combater mesmo essa morte que um dia vai chegar. Espero que dê uns anos, não me mate já. Na sua juventude, falar em morte, apanhou alguma bebedeira de morte? Daquelas que chegava quase às 4 da manhã e começava a fazer cozinhado e só parava às 6 ou às 8? Curiosamente, fiquei uma ou duas vezes alegre na minha juventude, mas nunca apanhei assim nenhuma bebedeira de morte. Não saía bastante com os meus amigos, mas não era muito dado ao álcool. Comecei a beber mais tarde e com moderação. Vou beber mais tarde não quer dizer que depois me tenha bebedado muito mais tarde. A beber com moderação, um dia ou outro mais distraído, se calhar a beber vinho sentado a um jantar. Posso ter passado um bocadinho dos limites, mas confesso que é muito raro e conta-se pelos dedos de uma mão em 18 anos de bebida que eu tenha ficado para lá do normal de alcoolizado. Não aconteceu, sinceramente. Mas depois de uma saída à noite gostava de cozinhar até altas horas. Às vezes chegava, depois de jogos de rugby, fazíamos a nossa festa, jantávamos, íamos sair e eu chegava às 3, 4 da manhã com fome a casa e fazia alguns petiscos, uns para comer na altura, outros que deixava depois a acabar de apurar para o pequeno almoço quando acordasse às 11 da manhã ou às 10 da manhã. Fazia algumas coisas às 4 da manhã quando chegava a casa. O chefe estava há pouco a falar de rugby. Uma das pessoas que foi seu professor foi José Bento dos Santos, também um apaixonado pelo rugby. Rugby, gastronomia e Cascais. Levou tudo a essa aprendizagem, a essa ligação. Curiosamente, eu quando conheci o José Bento dos Santos, grande professor, grande amigo e uma pessoa que me apoiou muito e que me apoia ainda nesta área, é que descobri no dia que o conheci e que fui falar com ele, é que descobri que ele estava ligado ao rugby, esteve ligado ao técnico durante muitos anos, foi treinador da Seleção Nacional, uma pessoa das pessoas que mais percebe de rugby, percebeu na época em Portugal. Eu acho que houve também uma aproximação quando o José Bento dos Santos descobriu que eu também tinha jogado durante muitos anos e conversámos um bocado sobre isso e lá estava, eram duas paixões que tínhamos em comum e que faz amizades também, e foi o caso. Voltando novamente à juventude, fez o curso de Comunicação Empresarial no ICHEM e foi uma prova de vinhos que o despertou para a culinária. Lembra-se desses tempos? Lembro, não foi assim há tanto tempo. Eu estudei artes, eu queria ser arquiteto no 12º ano, acabei por me inscrever depois em Comunicação Empresarial. Fiz o curso, foi no último ano do curso que fiz uma prova de vinhos e foi na sequência dessa prova de vinhos e eu querer organizar uma prova de harmonização entre a comida e os vinhos, que acabei por conhecer a Maria de Lourdes Modesto e que acabei por ponderar vir a ser cozinheiro. Passaram cerca de 11, 12 anos e aconteceu muita coisa e eu desses anos é que já esqueci alguns porque foram tão intensos que eu acho que apaguei 3 ou 4 anos da minha memória, ou não sei pelo menos separá-los.
Mas depois foi tudo muito rápido, desde que confessei à Maria de Lourdes que queria ser cozinheiro, a ela ter aprovado, eu ter começado a estagiar na Fortaleza do Incho, a ter começado a trabalhar com o primeiro restaurante, até hoje. Foi um autodidata da cozinha? De alguma maneira sim, mas nunca deixei nem deixo de aprender com quem sabe, não só com quem sabe mais, mas quem sabe coisas diferentes do que eu sei. Dos livros, também há um lado autodidata aqui a procurar nos livros, mas de alguma maneira vamos beber o conhecimento também dessas pessoas que o escreveram, desses conteúdos, e tive sempre grandes professores nos estágios, com os eventos Santos, com a Maria de Lourdes Modesto. Não fiz formalmente um curso de cozinha, que me transforma, se calhar por definição, autodidata, mas sempre a retirar conhecimentos de muitas outras pessoas. Há pouco falávamos que foi uma prova de vinhos que despertou o gosto para a cozinha. Escolhe-se um prato em função de um vinho ou escolhe-se um vinho em função de um prato? Tanto uma coisa como outra, e curiosamente o elemento mais importante nessa harmonização é quem está a beber e quem está a comer, porque de facto não há só um prato para um vinho, não há só um vinho para um prato. Muda muito dependendo da pessoa que está a consumir, a estação do ano, a altura do dia, a disponibilidade dessa pessoa, a disposição para o que é que lhe apetece mais beber e comer. Aqui são casamentos, mas que, como se calhar não há só uma pessoa que poderia preencher a vida de outra, aqui não há, e aqui se calhar até levado mais à sério, não há só um vinho para um prato. Há múltiplas escolhas e é difícil, como chefe de cozinha, escolher aquela que é mais indicada. Não, é uma ciência não exata, poderá ser considerada também se calhar uma arte essa escolha, mas poderá ser mais técnica ou mais intuitiva. Se não tivermos o compromisso de dizer que esta é a única escolha, não é assim tão difícil, porque há de facto, por intuição, pelo que me sabe bem, algumas ligações mais evidentes. Se eu dissesse esta é a combinação perfeita para este prato e mais nenhum vinho liga tão bem, aí seria muito difícil e diria mesmo quase impossível de fazer. E por falar em escolhas, uma escolha musical para o fim da primeira parte desta entrevista? In a Manner of Speaking, dos Nouvelle Vague. Porquê? Não sei, porque eu tive que escolher agora e foi muito rápido. Não, é uma música que eu gosto muito, que de alguma maneira me faz lembrar alguns momentos na minha juventude, e como foi dos temas que nós falámos, acho que é uma música boa para isso. Para ouvir e desfrutar no Velvac. E já voltamos à conversa com o chefe José Vilés. Até já. E depois dos Novelvac, voltamos à conversa e à entrevista com o chefe José Vilés, um dos mais conceituados nomes da cozinha em Portugal. Que memórias guarda de ir a concertos? Estamos a falar de música dos Novelvac, já sei que nunca foi a um concerto dos Novelvac. Ouvi-os assim, muito passagem na Baía de Cascais, quando estávamos num evento a fazer o catering do America's Cup. Foi uma das bandas convidadas e aí por acaso ouvi-os. Fui a bastantes concertos, mais no estádio de Alvalade, Pavilhão Atlântico, mais atrás ainda no Dramático de Cascais. GNR, Rui Veloso, Robbie Williams, U2, Tina Turner, Phil Collins, Bryan Adams, mais uns quantos que não me lembro. Gosta de cozinhar com música ou prefere cozinhar em silêncio? Prefiro cozinhar em silêncio. E qual foi o momento em que teve a certeza absoluta que queria ser cozinheiro? Eu acho que foi se calhar no primeiro dia que entrei no estágio da Fortaleza do Incho, onde senti o meu coração a bater com mais força e eu tive a certeza que ou estava com taquicardia ou que era aquilo que eu queria fazer, e não estava com taquicardia e era aquilo que eu queria fazer. E gostou do bailado que viu na cozinha? Gostei, é de facto um bailado quando se está principalmente no meio do serviço. Nessa altura eu nunca pensava que havia ter um restaurante ao pé de São Carlos.
Não, na altura de facto não pensava, apesar de sempre ter tido muitos projetos e sonhos e de achar que nada é impossível. Era um bailado diferente, Não deste tinha- que está aqui ao lado no teatro. Era um bailado diferente, era um bailado diferente. E o que é que o fascinou nesse bailado? A integração da equipe e o caminharem todos num sentido e praticamente não terem que falar, mas conseguirem comunicar facilmente para conseguirem atingir os seus fins. E como é que foi a integração na equipa, uma vez que não tinha formação académica na área, tinha vocação natural? Foi difícil, como qualquer estagiário que entra numa equipe, demorei uma série de meses a me sentir integrado, mas foi uma grande escola, muito importante ainda hoje para o que faço hoje em dia. A passagem pelo restaurante Monte Douro, de há pouco falávamos, José Bento dos Santos, foi uma grande experiência também. Na verdade não é um restaurante, é a quinta onde o engenheiro Bento dos Santos, José Bento dos Santos, produz os vinhos, onde tive a oportunidade de montar lá uma cozinha e fazíamos uma série de eventos. Foi uma grande experiência estar em contacto com o José Bento dos Santos, uma pessoa que conhece muito de gastronomia. Foi uma grande experiência poder estudar dos 3.000 livros de cozinha que ele tem. Foi muito importante também o perceber, eu sempre em casa dos meus avós, família, normalmente se comia bem, por isso havia já uma referência de paladar, de bons produtos, de bons cozinhados, e é muito importante para nós cozinheiros, para saber cozinhar, já termos um dia sentado a boas mesas e ter provado. E com isso, com o Bento Santos, eu fui mais longe nisso, porque muitas vezes almoçámos, jantámos juntos, desde o prato mais simples ao mais elaborado, e falámos muito das combinações de ingredientes e do sentido que fazem as harmonizações, mesmo dentro de um prato. Por isso foram tempos muito importantes e marcantes na minha carreira. Aprendeu mais num ano com José Bento dos Santos ou em 6 meses com Oriol Castro, braço direito do El Bulli, no departamento de criatividade? Momentos diferentes da minha aprendizagem, não dá para comparar, não dá para avaliar. Aprendi muito com o José Bento dos Santos, foi extremamente marcante também a minha passagem pelo El Bulli, com o Oriol Castro e com toda a equipe, e sentir a paixão com que o Ferran Adrià todos os dias leva o seu projeto à frente. Não dá para comparar, foram duas experiências muito enriquecedoras. Foi fundamental a experiência e o traquejo que tinha ensinado José Bento dos Santos quando chegou ao El Bulli? Sim, todo o percurso que já tinha feito em termos de aprendizagem, de desenvolvimento técnico e de restaurante. Se eu tivesse ido 6 anos antes para o El Bulli, não tinha aprendido nem metade, nem tinha sequer tido se calhar a capacidade de ver mais além eu costumo dizer que aprendi a ver mais além, mas eu aprendi a ver mais além porque consegui lá dentro perceber o que está por trás também do dia a dia deles, a grande paixão, um questionamento constante do que estão ali a fazer e de como é que podem ir mais além, mais em frente, e por isso foi importante ter sido nessa altura. Acho que foi muito mais positivo do que se tivesse sido uns anos antes. Recorda-se do dia em que estava no El Bulli a estagiar e foi apanhado a ler uma mensagem, a ver chamadas por um subchefe de cozinha e que foi... Recordo-me, foi logo o primeiro dia. Tinha deixado aqui em Portugal, em Cascais, mas propriamente uma empresa com 17 pessoas a trabalhar, takeaway, catering, uma série de eventos que fazíamos, e à 1h30 da manhã, quando acabou o serviço, não resisti de ir ver se não tinha nada ardido por cá e se estava tudo bem, e fui consultar o telemóvel para ver se tinha mensagens, e fui na altura apanhado por um subchefe que me marcou e que me deu na altura como o exemplo de um mau estagiário que tinha saído da cozinha sem ter pedido autorização. Nunca pensou esse subchefe que um dia estaria a falar com um dia aquele cozinheiro que teria uma estrela Michelin em Portugal? Não, eu acho que o El Bulli tem como característica terem passado por lá hoje em dia, que são hoje em dia dos melhores cozinheiros do mundo. Por isso eu acho que o que ele me disse era o que ele me devia ter dito. De facto, eu, não por mal, mas por estar noutra dimensão, estar habituado
a gerir eu o meu tempo e decidir eu a minha vida há muito tempo. Fiz alguma coisa que foi contra as regras, ele deu-me na altura como um mau exemplo, demorei um tempo a conquistá-lo e a conquistar a chefia, mas curiosamente ao fim do mês fui o único chamado para a equipa de criatividade, chamavam para fazer as fotos e os vídeos do El Bulli e consegui, entrando por baixo, sair por cima e com uma grande amizade revelada por vários convites que o Adrià me fez para participação de livros e que me deu o meu nome como referência num outro tipo de coisas, e inclusive voltei a estar lá passado uns anos. Como foi essa experiência de voltar lá, ir passado tantos anos? Completamente diferente. Eu entro onde sou apresentado a 50 estagiários, que eu já tinha estado nessa posição como o amigo do Adrià, onde eles me teriam que abrir os segredos todos e explicar-me tudo o que eu quisesse. Fui convidado pelo Ferrá Adrià para comer um menu de degustação, para fazer um menu de degustação na cozinha ao pé dele, comentar os pratos, e por isso foi entrar pelo portão principal 3 anos depois. Foi muito importante e foi mais uma vez extremamente enriquecedor. Na altura que estagiou lá, dava-se muito bem com o chefe? Ou havia um grande distanciamento entre o estagiário e o... Há um distanciamento do respeito e de alguma maneira da hierarquia normal de uma cozinha, mas tirando esse desaguisado com um subchefe, que era mais do que subchefe, era um dos chefes de cozinha, que são 3 chefes de cozinha, depois sempre me dei bem e inclusive o Adrià muitas vezes fazia perguntas a vários estagiários e fazia a mim também de ideias de pratos, de questionar-se um bocadinho sobre áreas que ele não estaria mais tanto à vontade, e acho que é uma das grandes armas que ele sempre teve para evoluir, foi não ter medo e ter a humildade de perguntar a quem obviamente saberia menos do que ele, mas poderia conhecer uma área que ele não conhecesse. Mas foi de facto uma experiência muito enriquecedora. É verdade que alguns dos seus estagiários vão almoçar e já não voltam. É verdade, não almoçar, mas a seguir ao almoço, se temos meia hora de tempo livre, vão e não voltam. Alguns, outros aguentam uma semana, outros aguentam 3 meses e fazem o tempo certo, mas ainda há muitas pessoas a fugirem. É muito duro, é muito estressante. É duro fisicamente, é duro psicologicamente porque é estressante, e há pessoas que não estão preparadas e não avaliaram bem as consequências de um estágio aqui, e vêm-me aparecer a mim e outros colegas meus nas revistas, na televisão, e acham que é uma profissão com muito glamour, e que de facto não esconde, pode mesmo ser, mas tem também, acima de tudo, muito trabalho. E isso eles não estão à espera. Passa mais tempo vestido com a jaleca do que propriamente com o pijama. Sim, muito mais. Então com outra roupa mais ainda, porque de facto é o pijama, que eu pouco uso, é uma t-shirt e uns boxers, mas são 17 horas por dia de jaleca praticamente. A pensar em cozinha. A pensar em cozinha e Respira a cozinha. Respiro, transpiro e inspiro. E expiro cozinha, e a pensar nos projetos relacionados com cozinha, etc. Já alguma vez se passou na cozinha ao ponto de mandar tudo a um certo sítio e partir pratos? Já me enervei mais e estressei mais. Raramente mando tudo para um certo sítio, não parto pratos porque saem caros e temos que os pagar, mas já houve dias que quase perdi a cabeça, mas que são importantes e são dias e horas que marcam um momento de viragem até num serviço. E foi esse stress todo que o levou a fazer psicanálise? Não, foi uma vontade de autoconhecimento, e foi também, curiosamente, a psicanálise que me fez evoluir nos meus momentos criativos e na área de criação, porque há de facto um conhecimento mais profundo de nós próprios e até do que fazemos. Tem mais a ver com isso do que propriamente com o stress ou com os nervos. Nunca adormeceu no divã? Nunca adormeci, mas estive perto umas vezes, porque
estava muito cansado muitos dias e às vezes aprecia-me adormecer e sentia que não tinha nada para dizer, por isso só queria dormir ali meia hora. Mas eram horas caras demais para gastar a dormir. É muito poupadinho. Não sou nada. Sou na empresa, controlo bastante e gosto de controlar os custos. Pessoalmente, o dinheiro que tenho, que não é muito, não sou poupado. É muito difícil num restaurante ser realizador e ao mesmo tempo ser produtor. Porque no fundo é a parte criativa do chefe Avilés e ao mesmo tempo tem de controlar os custos, não é? É difícil, acho que é das grandes tarefas que nós temos e das grandes dificuldades, que é: eu quero produzir este prato e a minha criatividade não tem limites, eu quero dar o melhor, mas isto tem que fazer sentido financeiramente, senão vai prejudicar o todo e depois não consigo fazer nem este nem outros pratos. Mas eu acho que é o cozinheiro, o empresário, é a parte mais difícil de facto de gerir, este compromisso entre um e outro. E agora, gerir a sua playlist deste programa. O que é que vamos ouvir? A segunda música. I'm from Barcelona, Get in Line. Para ouvir, e já voltamos à entrevista com o chefe José Avilés. É daqueles dias que eu digo, é uma pena a rádio não ter olfato, porque senão certamente ia poder cheirar e saborear as receitas do chefe José Avilés. Certamente do seu agrado. Até já. E de novo à conversa com o chefe José Avilés para a terceira e última parte deste programa. Chefe, a passagem pelo Tavares, onde ganhou em 2009 uma estrela Michelin, foi muito importante, foi a etapa mais importante da sua carreira enquanto profissional da cozinha. Foi muito importante, foi muito marcante. Eu acho que agora sinceramente estou numa etapa mais importante. Um investimento num espaço meu, no Belcanto, com o cantinho do Avilés também, mas num registro diferente. A continuação do trabalho feito no Tavares está aqui no Belcanto, mas é inquestionável, foi um momento importante na minha carreira e muito marcante. E o mediatismo hoje em dia associado a esta profissão não faz uma certa confusão para um profissional como chefe? O mediatismo, haja capacidade para o saber gerir e para o saber interpretar, porque em termos de negócio é importante ser-se conhecido, ser-se mediático, aparecer. Podemos ser muito bons se ninguém nunca tiver ouvido falar de nós. Temos os restaurantes vazios e por isso rapidamente deixamos de ser bons porque não conseguimos viabilizar os nossos projetos. Eu acho que haja cabeça para gerir bem esse mediatismo e a capacidade da parte das pessoas que têm acesso à nossa exposição pública para perceber que somos muito mais do que isso, trabalhamos muito para poder aparecer mediaticamente, não mais do que o aparecer mediaticamente é o trabalho que está por trás de tudo. Fale-me um pouco deste seu projeto, o Belcanto, onde estamos hoje a fazer a nossa entrevista. O Belcanto, um espaço emblemático também da cidade de Lisboa, um restaurante que abriu portas em 58, funcionou durante muito tempo quase como um clube, muito restrito. Tivemos a oportunidade de ficar com o restaurante há cerca de 8 meses, onde fizemos umas obras de recuperação do espaço e adaptámos o restaurante ao nosso trabalho, e estamos aqui na continuação do trabalho desenvolvido no Tavares, alta cozinha de inspiração portuguesa, uma equipe altamente motivada, e trabalhamos aqui 17 horas por dia para termos como principal objetivo dar prazer a quem se senta às nossas mesas. E é muito difícil em tempos de crise ter clientes num restaurante deste nível e com estas características? É mais difícil, certamente, não nos podemos queixar, temos estado praticamente cheios todas as noites. Os almoços é mais variável, mas também damos cerca de 20 almoços, temos 40 lugares, por isso meias casas ao almoço. Sextas e sábados recusamos uma série de reservas. Eu acho que ainda há lugar para quem quem oferece qualidade em qualquer área de negócio, e na restauração também é o exemplo disso. Eu acho que não podemos
descurar a qualidade, mas se oferecermos qualidade, há sempre clientes. Pode-se oferecer qualidade a diversos preços. Sim, diversos posicionamentos. As empadas do Avilés. Sim, é um exemplo de que um produto de qualidade a um preço a partir dos 5,95€, completamente diferente do posicionamento do Belcanto, obviamente, o tipo de produto, o nível de serviço, etc. Mas há qualidade a diferentes preços, claro. Os portugueses sabem comer bem. Eu acho que sim, eu acho que os portugueses se habituaram a comer bem. Somos um país onde a nossa cozinha é muito rica, diversa e rica. Se estão habituados à chamada alta cozinha, aos restaurantes mais gastronómicos, nem todos, mas eu acho que há uma aceitação cada vez maior por experimentar coisas novas e cozinhas criativas. Acho que somos um país privilegiado de sabores e de pessoas para os degustarem. Em que medida a cozinha mexe com o lado emocional das pessoas? Eu acho que é inevitável. Nós, quando estamos fora, das primeiras coisas a sentir falta da nossa terra é a nossa comida, os nossos cheiros, os nossos sabores. Eu posso apresentar um prato a um cliente que o vai comer e que vai sentir que esse prato lhe lembra um cozinhado que a avó fazia, lembra uma viagem que fez, lembra a infância dele. Eu próprio, quando estou a cozinhar, estou a transmitir algumas das minhas emoções para o prato que estou a fazer. Há um lado emocional muito presente na cozinha, porque de facto é alguma coisa que nós convivemos desde que nascemos, todos os dias, e está em muitos momentos presente a cozinha e momentos que foram decisivos e marcantes na nossa vida. E uma boa companhia é fundamental para saborear um bom prato. Eu acho que é muito importante também. Nós às vezes falamos de um restaurante que nos marcou muito, e o ambiente, o serviço, a música, a luz são muito importantes, mas uma boa companhia é também decisivo, e porque um restaurante que corra mal, um jantar num restaurante que corra mal em termos de companhia, pode para sempre esse prato lhe saber mal, ficar um sabor amargo desse prato, mas na verdade foi a companhia que correu pior. Por isso acho que é muito importante também para uma boa refeição ter uma boa companhia. Por falar em companhia, o que é que o fascina numa mulher? Ora, a sua mulher? É mais politicamente mais correto essa pergunta. Não, a inteligência, a maneira de ser, não sei, acho que há muitas coisas que me fascinam numa mulher, a beleza física e sentimental de uma pessoa, acho que é das coisas mais importantes, mais marcantes. A inteligência é muito bom também, nós podermos ter alguém para conversar que nos compreende e que nos acompanha. O companheirismo, a amizade, e que de alguma maneira nos marque em termos de paixão também. No meu caso também ser boa mãe dos meus filhos, dos nossos filhos, que é importante também, que aparecem como das coisas mais importantes das nossas vidas. E é muito difícil ser pai. Passa tantas horas aqui no restaurante. Eu acho que é mais difícil para eles serem filhos. A ausência do pai. Sim, acho que de alguma maneira notam. São muito pequeninos, os dois ainda, 2 anos e 1 ano. Mas acho que sentem, e é difícil para mim sentir que estou muito tempo fora, mas faz parte da vida, sacrifícios que temos que fazer, e sei que o que eu faço hoje em dia também é muito por eles, ou pelo menos eles fazendo parte da minha vida, é por eles também, mas mais do que difícil, é muito bom ser-se pai, por isso ultrapassa esses momentos mais difíceis. Foi a melhor experiência da sua vida a nível pessoal? Sim, sem dúvida. Daqui a 10 anos, Zé Avilés, onde é que se vê? A fazer o quê e como?
com mais 8 filhos. Não, estou a brincar. Não sei muito bem. Possivelmente com o Belo Canto e com o Cantinho do Avilés, numa fase diferente, com muitos outros projetos que vão surgindo, com a minha família, com os meus filhos, a minha mulher, feliz com o que estou a fazer, independentemente do que seja exatamente. E sempre a cozinhar com paixão? Sempre a cozinhar com paixão, mas confesso que daí a 10 anos, como disse, 10 anos, espero já estar com um nível um ritmo de vida mais tranquilo. Menos stress. Espera já não recorrer ao psicanalista nessa altura? Não, acho que, como disse há bocado, o psicanalista não é tanto um auxílio para o stress, é mesmo uma questão de autoconhecimento que eu quis fazer. Mas não, espero, acho que não é esse sistema ver-se a vida toda a trabalhar 17, 18 horas por dia, 6 dias por semana, às vezes 7 dias por semana. É importante perceber-se que há muitas outras coisas boas na vida para desfrutar, por isso espero daí a 10 anos, até um bocadinho mais cedo do que isso, já poder ter tido a oportunidade para o fazer. O que distingue um prato muito bom de um prato excelente? Essencialmente a pessoa que o está a comer. Não é muito... Subjetivo? É subjetivo, claro. E o cliente tem sempre razão? Não tem sempre razão, independentemente de nós muitas vezes lhe temos que dar a razão. Não tem sempre razão, mas muitas vezes tem razão e temos que ter essa capacidade também de ver que ele tem razão. E a gastronomia é uma arte, um negócio ou uma mistura das duas? Uma mistura das duas, para conseguirmos fazer o que gostamos, temos que viabilizar financeiramente o projeto. Por isso é um conjunto das duas e de mais coisas ainda. Vamos agora à última música e depois vamos para a parte que é o direito à cabeça, que é aquela em que eu digo uma palavra e o chefe José Vilés vai ter de dizer a primeira coisa que vier à cabeça ou vai ter de escolher entre duas opções. Mas primeiro vamos à última música. Vamos acabar em português com a Carminho, antes de o que me vem à cabeça. Vamos ao fado primeiro e depois vamos só que vem à cabeça de chefe logo. Depois de ouvir a Carminho, vamos ouvir a última parte muito breve do nosso programa. Chefe José Vilés, uma viagem que marcou? Patagónia. Um livro que gostou de ler? Amor em Tempos de Cólera. Um carro que gostou de guiar? Fiat 500. Um prato que gosta de saborear? Bacalhau à Brás. Doce ou salgado? Salgado. Um vinho branco ou um vinho tinto? Tem dias. Liberal ou conservador? Também tem dias. Rugby ou futebol? Rugby. Loiras ou morenas? Morenas. Termino a seguinte frase: a vida é... Estimulante. Foi um prazer estar a conversa consigo. Muito obrigado. Obrigado. Eu sou o Diogo Marcelino e este foi mais um Vidas com História, a grande entrevista na rádio Ultra FM, para ouvir em 88.2 ou então na internet sempre que quiseres em ultrafm.pt.